Pai do Senhor, meus amados, queridos irmãos, nós estamos aqui para estudar mais uma lição abençoada desse trimestre que tem sido muito abençoado. Nós temos aprendido bastante com a palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, debaixo da graça e da bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E hoje nós estamos nesse trimestre, vale a pena relembrar que nós estamos estudando sobre o Evangelho de João, e o título da revista fala Jesus Cristo, Filho de Deus. A verdade que transforma. O nosso escritor é o Bispo Abner Ferreira, e nós estamos já chegando hoje na lição de número 11. Estamos bem próximos já do final do trimestre, e eu confesso que esse trimestre já tem deixado saudade, já tem falado muito ao nosso coração. E hoje, uma pequena correção para quem tem a revista, para quem tem acesso à revista. O título da lição 11 ela tem por título A Vitória sobre a Morte. E lá na revista está escrito, Jesus ressuscita Lázaro. Mas conforme já foi até orientado e explicado pela editora Betel, houve um erro no momento da impressão, e na verdade o título deveria ser Jesus ressuscitou. Então a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou. A questão de ressuscita Lázaro, aí ela saiu incorreta. Foi um erro na hora de produzir revista. Então, só fazendo essa correção, porque a gente vai falar o tempo todo da ressurreição de Jesus e não da ressurreição de Lázaro. Não vamos entrar muito no assunto. E aí o título realmente foi incorreto. Mas o conteúdo está maravilhoso. Eu te convido a permanecermos juntos durante esse tempo aqui, estudando essa lição que tem falado profundamente ao meu coração. Deus falou profundamente no meu coração, tenho certeza que também vai falar profundamente ao seu coração, fortalecendo a sua fé, assim como tem fortalecido a minha. Falar sobre a ressurreição de Jesus é falar da nossa história como crentes, é falar da nossa esperança, é falar daquilo que nos move, daquilo que nos impulsiona, daquilo que que é verdadeiramente aquilo que nós cremos, a nossa base da nossa crença, a ressurreição de Jesus Cristo. É porque Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui no dia de hoje estudando essa lição maravilhosa. Eu quero fazer uma oração. Antes de orar, porém, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa. Eu me sinto um privilegiado, irmãos, de estar hoje tendo a oportunidade de estudar com vocês essa lição maravilhosa sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E também quero fazer um agradecimento ao nosso pastor, presidente, pastor Moisés, pela oportunidade estar aqui junto com os irmãos, estudando essa lição. Também sempre faço agradecimento ao nosso superintendente, pastor Eli, da Escola Bíblica Dominical, e também a evangelista Elaine, que é quem faz toda a edição e prepara todo o material para chegar no YouTube, na sua casa. A gente sempre convida os irmãos a compartilhar os conteúdos da igreja, os nossos cultos online, as nossas lições, para que mais vidas sejam alcançadas, para que quem sabe aquela pessoa que se encontra num dia triste, sem fé, sem esperança, e ao ouvir uma palavra sobre a ressurreição de Jesus, vai ter as suas forças renovadas novamente. Então compartilhe esse estudo, vamos abençoar outras vidas. Vamos fazer uma oração? Amado eterno Deus, nós somos gratos pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui estudando essa lição, Pai, aprendendo com o Senhor sobre a ressurreição. Pai, é porque Jesus Cristo ressuscitou, é que nós temos essa esperança viva em nossos corações. É que nós temos a certeza de que o plano perfeito de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. E nós, através desse plano perfeito, Pai, somos salvos. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos. E temos por direito a herança, a vida eterna com Cristo no céu, para todo sempre. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor se entregou por nós. O meu pedido nesse momento, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor alcance vidas, ó Pai, que o Senhor transforme tristeza em alegria nesse dia, ó Pai. Que assim como o meu coração, ó Pai, foi abençoado, foi cheio pela Tua presença ao estudar essa lição, que aqueles que estiverem estudando juntamente conosco também através do YouTube, sejam abençoados também, sejam cheios da Tua presença, ó Pai. Esse é o meu pedido, e assim nós oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Bom, meus amados, sem perda de tempo, já fizemos uma breve explicação sobre o título, fizemos agradecimentos também e oramos. E agora nós vamos entrar propriamente dito na lição. A lição, ela está um pouco longa,
né? O nosso tempo vai ser um pouco curto, a gente vai ter que acelerar em alguns momentos, sem perder o conteúdo, isso é importante, mas é muito válido. Você que tem a sua revista, medite bastante, pegue cada referência que você tem, leia cada referência. A gente não consegue ler todas as referências aqui na gravação, mas você consiga depois na sua casa aprofundar um pouco mais. Vale muito a pena, porque esse tema realmente, essa lição está de uma forma maravilhosa. Eu glorifiquei muito a Deus ao estudá-la, pela vida do nosso bispo, que foi instrumento de Deus, usado por Deus para escrever uma lição tão abençoada. Bom, meus amados, o nosso texto áureo, corrigindo então o título, Jesus ressuscitou, vitória sobre a morte. O nosso texto áureo fala, em João capítulo 20, versículo 9, praticamente toda essa lição, ela está baseada no capítulo 20 de João. Nós temos referência em Mateus, em Marcos e em Lucas. A paixão de Cristo, essa chamada Semana da Paixão de Cristo, esses momentos finais do julgamento, da crucificação de Jesus, eles têm os mesmos conteúdos narrados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Nós temos no livro de João algumas outras observações, uma visão um pouco diferente no sentido de abranger mais, por exemplo, os milagres, abranger mais o ministério de Jesus na Judéia, enquanto os outros evangelhos focavam mais na Galileia. Mas nesse momento da crucificação, nesse momento do julgamento de Jesus, da crucificação, da ressurreição, os 4 evangelhos se equiparam. Os 4 evangelhos trazem a mesma sequência histórica, os 4 evangelhos trazem a mesma narrativa bíblica, inspirados pelo Espírito Santo de Deus para falar conosco. E aí o nosso texto áureo está em João capítulo 20, como eu disse, praticamente toda a revista, toda a lição está baseada nesse capítulo 20 de João, que eu aconselho, inclusive, que você faça a leitura na sua casa de todo o capítulo de forma bem pausada, bem detalhada, para você entender o que Deus quer falar com você através desse capítulo. Bom, no capítulo 20, versículo 9, diz assim o nosso texto áureo, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Aqui já está falando da parte final, né, depois, quando Jesus já ressuscitou, quando Jesus, lá no capítulo 20 de João, Jesus já ressuscitou, e fala aqui sobre os discípulos. Os discípulos não sabiam ainda essa escritura. Estavam um pouco confusos, muitos deles estavam sem esperança, muitos deles estavam com medo. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos a portas fechadas com medo dos judeus. Então, muitos deles ainda estavam um pouco confusos em relação a essa situação. E aí nós vemos também, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 6, quero citar essa referência para os irmãos também, que fala um pouco mais sobre essa questão da ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 6, diz assim, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Então as Escrituras, os discípulos não foram pegos de surpresa. As Escrituras, o próprio Jesus já estava anunciando aos discípulos que ele ressuscitaria. Então o próprio Jesus já vinha preparando os discípulos. Mas talvez ali muitos, por conta do momento, do sofrimento de ver Jesus sendo crucificado, do medo dos judeus, muitos discípulos ali estavam um pouco perplexos, perdidos mesmo, não arrependidos, mas perdidos. E eles ali não estavam entendendo um pouco a situação. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal coloca alguns suplementos bem interessantes para a gente, que fala que a ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades essenciais do Evangelho. Qual a importância da ressurreição de Cristo para os que nele creem? Qual a importância da ressurreição de Jesus para nós que cremos nele? Primeiro, ela comprova que ele é o Filho de Deus. Tem várias referências, a gente não vai citar todas. Primeira coisa, ela comprova que Jesus era o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus poderia ressuscitar. Somente o Filho de Deus, mesmo sendo morto, ele poderia ressuscitar. É diferente de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Aqui nós estamos comprovando que Jesus é o Filho de Deus. Segundo ponto, garante a eficácia da sua morte redentora. A nossa fé, a nossa redenção está baseada no fato de que Cristo morreu,
mas principalmente no fato de que Cristo ressuscitou. Glórias a Deus por isso. A nossa fé não está pendurada, não está baseada naquele símbolo, num Cristo pendurado lá numa cruzinha de madeira, como algumas pessoas carregam no peito, aquele Cristo triste, pendurado no madeira, aquela imagem ali. Não, a nossa fé não está no Cristo no madeiro. A nossa fé, a nossa esperança está no Cristo que sim, foi crucificado na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E aí Mateus vai dizer isso para a gente, né? Lá em capítulo 20, versículo 6, conforme nós lemos. Ele não está aqui, mas já ressuscitou. O túmulo está vazio. Bom, terceiro ponto, para a gente avançar. Confirma a verdade das Escrituras. Quarto, é a prova do juízo futuro dos ímpios. Quinto, é o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. E a base do seu ministério celestial de intercessão pelo crente. Porque quando Jesus ressuscita e ele volta para o céu, ele envia o Espírito Santo. Então nós temos a ação do Espírito Santo entre nós, e 1 João vai dizer que Jesus Cristo ele se encontra à destra de Deus, no trono, seu trono, ao lado de Deus, sendo nosso advogado, nosso intercessor nesse momento. Bom, sexto, garante ao crente a sua futura herança celestial e a sua ressurreição ou transformação quando Jesus vier. O 7, ele põe à disposição do crente na sua vida diária a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela elimina de uma vez por todas o sacrifício pelo pecado que era praticado no Antigo Testamento. Jesus Cristo, Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo ele é o sacrifício perfeito. É o sacrifício que não precisa ser repetido uma vez por ano mais. A morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição de Jesus nos traz vida, e vida com abundância. Vamos lá. Verdade aplicada. A ressurreição de Jesus Cristo é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. É a nossa segurança, a nossa base. Objetivos, nós temos 3. Compreender a crucificação e a morte, não vencer o Filho de Deus. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 em diante, vai nos dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ou seja, ela foi derrotada por Jesus na cruz do Calvário. Segundo objetivo, identificar as evidências da ressurreição do Filho de Deus. Então, nós vamos entender que Jesus Cristo ele vence a morte, mas fisicamente ele aparece a diversas pessoas. Fisicamente ele aparece aos discípulos, ele aparece às mulheres que estavam no túmulo. Ou seja, nós temos evidências da ressurreição de Jesus Cristo. E o terceiro, ressaltar, reafirmando, o tópico 3 está muito ligado ao 2, que houve testemunhas da ressurreição do Filho de Deus. Nosso texto de referência, João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8, e diz assim: e no primeiro dia da semana, que era o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, Marcos vai nos dizer que elas estavam preocupadas. Como elas removeriam a pedra? Quando chegar lá no tópico 2, nós vamos entender um pouco melhor esse cenário. Por que elas tinham essa preocupação? O que elas estavam indo fazer no sepulcro? Mas não vamos antecipar, não. Vamos deixar para o tópico 2. Fica um pouquinho com a curiosidade aí que a gente já volta nesse assunto. Bom, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, a preocupação que elas tinham narrado por Marcos cai por terra. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, que é no caso aqui João, correu mais apressadamente. Por que disso? João era mais novo que Pedro, então João saíram correndo juntos para ir até o sepulcro, que as mulheres chegaram e falaram: o corpo de Jesus não está no sepulcro. Quando eles saem correndo, a Bíblia vai dizer que João chega antes de Pedro lá. Olha o texto.
Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Olha que interessantíssimo. João ele chega primeiro, mas ele não entra no sepulcro. Ele olha do lado de fora, viu a pedra removida, ele olha lá dentro, vê o lençol no mesmo lugar em que estava e vê o lençol que enrolava o seu rosto, a toalha que enrolava o seu rosto, dobrado à parte. Bom, chegou Simão Pedro, né, que o seguia e entrou no sepulcro. Tem vários motivos pelo qual, a Bíblia não relata, mas podem existir vários entendimentos aqui pelo qual João espera Pedro. Pode ser que João tenha ficado assustado por não ver o corpo. Pode ser que alguns comentaristas chegam a dizer que João ele entende uma posição de Pedro ser o mais velho, o discípulo mais velho, ele respeita ali Pedro naquele momento, porque Jesus havia pedido que Pedro apacentasse as suas ovelhas, então pode ser que João tenha esperado Pedro chegar para que Pedro tivesse a prioridade de entrar, mas a Bíblia não entra nesse detalhe, então vamos em diante. E então entrou também, e chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então está dizendo aqui que João, ao entrar no sepulcro, ele também vê e crê. Por que ele creu? Que Jesus havia ressuscitado. Ele começa ali a entender o que está lá em João capítulo 2, versículo 19 ao 22. Vamos fazer a leitura. 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus já estava dando sinais para os judeus que em 3 dias ele ressuscitaria. Então vamos fazer a contagem. Jesus foi crucificado na sexta-feira e o seu corpo foi levado para a sepultura antes das 6 horas da tarde. Por que disso? Porque para os judeus o sábado é um dia reservado, um dia sagrado. E o sábado, esse momento santo, esse momento santificado para o judeu, começava na sexta às 18 horas, no nosso horário, 6 horas da tarde. Então, antes das 6 horas da tarde, eles deveriam ser levados ao sepulcro. Porque a partir de 6 horas da tarde, eles não poderiam mais ser tirados da cruz. A partir de 6 horas da tarde, teriam que esperar o domingo para que isso fosse feito. Então, seguindo a sequência cronológica, para a gente entender o que o texto está dizendo para a gente, está dizendo que no domingo, ou seja, Jesus foi crucificado na sexta, foi sepultado na sexta, passa ao sábado, nós não temos movimentação no sábado, e os discípulos estavam onde? Provavelmente trancados com medo dos judeus. Os discípulos provavelmente estavam escondidos nesse momento, né? E aí, quando chega o domingo, João vai dizer que ainda de madrugada estava escuro, as mulheres vão até o sepulcro. E aí no tópico 2 a gente vai voltar um pouco mais nesse assunto. Vamos a uma introdução? Nessa lição veremos a trajetória do Filho de Deus desde a sua prisão, julgamento, crucificação e morte até a sua ressurreição. Então olha só toda a trajetória que nós vamos seguir nessa lição. É muito assunto para uma lição só, mas Deus vai nos dar graça, nós vamos chegar lá, vamos entender juntos. Começa então com o processo de prisão de Jesus. Depois da prisão vem o julgamento, depois a crucificação, a morte, o sepultamento e por fim a sua ressurreição. E aí o tópico 3 vai entrar no fato de Jesus ressurreto aparecendo a várias pessoas, várias testemunhas oculares. Bom, esses acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras, que maravilha! E fazem parte do desenvolvimento perfeito plano de Deus de redenção. Amados, temos várias referências, Mateus 16, 21, 17, 22, 23, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura então de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, só para a gente embasar essa parte que nós lemos. Diz assim no versículo 3 e 4. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Isso Paulo falou aos Coríntios muito tempo depois da ressurreição. Jesus já tinha ido ao céu. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aquilo que estava previsto pelas Escrituras se cumpriu em Jesus. Quando fala do plano perfeito de Deus, a Bíblia está nos dizendo que Jesus ele não era o plano B para restaurar a humanidade. Jesus, desde a eternidade, Deus na sua presciência, ou seja, já conhecendo que o homem pecaria, Deus já tinha um plano perfeito traçado para restaurar, para resgatar essa humanidade novamente. E aí em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer sobre a plenitude dos tempos, que vindo a plenitude dos tempos, Jesus Cristo, então, ele vem a esse mundo. O que era a plenitude dos tempos? Só para a gente entender de uma forma muito simples. Plenitude dos tempos quer dizer, em primeiro momento, que tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento que aconteceria se cumpre então nesse momento. Toda aquela preparação que precisava ser feita ao longo da história para a vinda de Jesus à Terra estava no momento disso acontecer. Então a plenitude dos tempos, e se a gente olhar na ótica humana, isso nós estamos falando na ótica celestial, na cosmovisão cristã, na visão cristã. Mas e na visão humana? Também estava tudo preparado. Olha que interessante. O Império Romano, ele tinha algumas características muito peculiares. E nessa época, Israel fazia parte do Império Romano. Ele havia sido conquistado pelo Império Romano. 27 anos antes de Jesus nascer, o Império Romano conquistou Israel. E Israel, então, era como se fosse um estado ligado ao Império Romano. Ele era um subordinado ao Império Romano. E o Império Romano criou algumas características. Uma delas foi criar estradas em todas as áreas do Império. Para que essas estradas? Para que as pessoas pudessem se locomover em todas as regiões do Império. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da ótica humana. O Império Romano criou um conceito chamado a Pax Romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era a paz romana, ou seja, as pessoas não só tinham estradas, mas em vários pontos das estradas tinham grupamentos de soldados e existia uma paz, porque antigamente viajar naquela região era muito perigoso, era assaltos. Nós temos lá em Lucas a parábola do bom samaritano, por exemplo, que ilustra muito bem o que era antes viajar nas estradas. As pessoas eram assaltadas, as pessoas eram atacadas. Então o Império Romano ele cria um ambiente de paz, ele cria a tranquilidade de se passar nas estradas. E terceiro ponto da ótica humana, que foi preparado por Deus, isso na visão humana, que a gente tem que estar preparado no terreno humano, mas lógico foi tudo preparação de Deus. A língua falada em todo o Império Romano tinha lá o idioma. Por exemplo, em Israel se falava o grego, falava o aramaico e o hebraico. Jesus possivelmente falava aramaico e hebraico, e também se falava o grego koiné. O que era o grego koiné? Era um grego popular. Era como se fosse o inglês nos dias de hoje. Ora, mas não era Império Romano? Não era para se falar a língua italiana, o latim? Era. Só que o Império Romano, quando ele conquistou o Império Grego, que foi anterior a ele, eles conseguiram... A língua grega era tão forte que o Império Romano manteve a língua grega. Então, olha que interessante a plenitude dos tempos. Tinha estrada para viajar pregando o Evangelho. Tinha segurança para poder se deslocar. Olha as viagens missionárias de Paulo. E o terceiro ponto, uma mesma língua era falada em todo o Império. Se podia se aprender o grego e pregar em qualquer região do Império Romano que você seria entendido. Então, a plenitude dos tempos, Jesus ele vem na plenitude dos tempos, no momento que Deus havia preparado todas as coisas, tanto no âmbito terreno, quanto no âmbito espiritual. É isso que essa introdução está dizendo para a gente. Bom, mas por que disso? Porque eu volto a afirmar, esse processo já estava traçado desde a eternidade. Deus já sabia que o homem ia pecar, e Deus já havia preparado um plano de redenção para essa humanidade caída. Mas vamos lá. Tópico 1. A prisão do Filho de Deus.
Jesus foi preso no Getsêmani pelos servos dos judeus. Nós estudamos já em lições anteriores, inclusive na lição de domingo passado, quando Jesus, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos ali, depois daquele momento ali, que ele dá as instruções, ele orienta os discípulos, eles vão para o Getsêmani, para o Jardim das Oliveiras, para orar. E quando Jesus estava orando, ele então chama os discípulos para descer, e naquele momento, Judas chega com os seus algozes ali para prender Jesus, com o exército romano para prender Jesus. Então Jesus foi preso no Getsêmani pelos servos dos judeus, está lá em João 18, 12, sem nenhuma acusação ou denúncia protocolar. Jesus ele simplesmente foi preso porque Judas traiu Jesus e encontrou uma ocasião para que Jesus fosse preso. Foi aprisionado sem saber do que o culpavam, na calada da noite. Ou seja, o processo estava todo errado. No Getsêmani, onde costumava orar com seus discípulos. Então, Judas sabia onde Jesus estaria, porque ele tinha o costume de ir lá orar. Será que seu inimigo conhece o lugar que você ora também? Fica pra gente uma pergunta aí hoje, né? Bom, no Getsêmani, eu estou falando inimigo no conceito, no sentido espiritual, tá, meus irmãos? No Getsêmani, onde costumava orar com seus discípulos, Jesus foi traído por Judas. Já preso, foi levado a Anás, também identificado como sumo sacerdote. Depois, ao sumo sacerdote efetivamente no exercício do cargo, Caifás. E, por fim, levaram Jesus ao governador Pilatos. Então, olha a sequência. Vamos entender um pouco o que o texto está dizendo para a gente. Jesus ele é preso, primeiramente ele é levado a Anás. Só que Anás, apesar de ser sumo sacerdote, ele não era o sumo sacerdote em exercício daquele ano. Daquele ano, o sumo sacerdote em exercício era Caifás. Então, eles levam Jesus para Anás à noite, Anás interroga Jesus, manda Jesus para Caifás, e Caifás manda para Pilatos. Por que para Pilatos? A gente tem que entender que dentro dessa regra do Império Romano, nenhuma pessoa poderia ser morta ou acusada de morte, por exemplo, se ela não passasse por um tribunal romano. Os judeus, como eles eram ligados ao Império Romano, eles eram dominados pelo Império Romano, eles não tinham autoridade de condenar Jesus. Não tinham. Por mais que eles quisessem, buscassem ocasiões para matar Jesus, mas eles não poderiam fazer isso se não fosse autorizado pelo Império Romano, segundo as leis romanas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Bom, esse processo todo, ele foi de forma totalmente incorreta, de forma totalmente absurda. Todo esse processo correu de forma totalmente errada. E aí nós temos um suplemento que a pastora Elianai colocou no estudo dela sobre uma visão jurídica, que eu achei muito interessante, quero compartilhar com os irmãos, apenas alguns pontos. Primeira coisa é o seguinte, sobre as principais ilegalidades do processo jurídico seria, sobre essa prisão de Jesus. Não se buscou qualquer testemunha para depor em seu favor. Ele só tinha testemunho de acusação, não tinha testemunho de defesa. Não deram esse direito a ele. Segundo, não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para anunciar que todos os que quisessem poderiam comparecer ao julgamento. Meus irmãos, um julgamento, mais ou menos, no tribunal romano nessa época, era ali mais ou menos em torno de 30 dias, mesmo no Sinédrio, aquilo que era votado pelos judeus, que era acusado pelos judeus, para depois levar para os romanos, esse processo levava pelo menos 30 dias, tinha que se divulgar, ver se alguma pessoa ia querer ser testemunha de defesa, e assim vai. Não foi apregoado no templo qualquer notícia pública sobre o caso. Judeus eram julgados no templo. Não foi apregoado. Jesus ele foi levado erradamente para a casa do sumo sacerdote, e não para o lugar que deveria ser julgado. Não foi enviada notificação à fortaleza Antônia, o que teria permitido ao procurador o direito de enviar à corte judaica um assessor e decidir se haveria ou não necessidade de intervir. O que era a fortaleza Antônia?
era uma fortaleza onde ficavam a corte italiana, no Império Romano, junto com alguns soldados, em Jerusalém. Então precisava notificar a corte e eles ali enviariam um procurador para intervir ou não no caso. Olha como é que o processo está totalmente errado. Prisão 1 hora antes da meia-noite, quinta-feira, em total desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos. Não se podia prender à noite. Ilegalmente preso, ilegalmente interrogado. Opa, só voltar aqui que eu pulei a página aqui. Então, ilegalmente preso. O tribunal foi ilegalmente reunido à noite, tudo errado. O julgamento foi noturno. O direito judaico não permitia julgamento noturno. Testemunhas falsas que foram escolhidas pelo próprio juiz. Falta de fato típico punível, ou seja, foi condenado sem processo, sem acusação, sem chance de defesa, nada disso. Não foi indiciado criminalmente no tribunal romano. Não tinha competência do juiz. O juiz, isso, além de tudo, eram suspeitos, porque eles já queriam condenar Jesus, já queriam matar Jesus. Anás não tinha competência para promover o interrogatório, porque o sumo sacerdote naquele ano era Caifás. Então os irmãos estão percebendo quantos erros nós temos nesse processo todo. Então teria várias outras opções aqui. Interrogatório na residência de Caifás, que era contrário à lei, horário, a prisão foi totalmente errada, julgamento noturno, ausência de prova de condenação, a não chance de defesa, né? Outra coisa, a lei mosaica proibia a acusação mediante traição. Jesus foi traído, então foi vendido, foi comprado. Judas foi comprado para trair Jesus. A lei mosaica não permitia isso. Nós temos aqui vários fatores, sendo mais de 30 fatores aqui que ela cita, que são incoerentes na visão do direito judaico, inclusive do direito romano. Não se poderia proceder dessa forma, mas eles procederam. Então, nós percebemos aqui que a prisão, o julgamento de Jesus, na ótica humana, foi totalmente irregular. Porém, tudo fazia parte do plano de Deus para a salvação e restauração da humanidade. Jesus ele veio à Terra sabendo que ele enfrentaria a cruz. Jesus ele veio à Terra já na expectativa, viveu todos os dias aqui na Terra já sabendo do processo da cruz que o esperava. Então era necessário que esse processo acontecesse, mesmo que de forma irregular, mas era necessário. Bom, 1.1. O Filho de Deus é julgado. Começa então o julgamento. O julgamento do Filho de Deus foi algo injusto e perverso. Os evangelhos nos mostram que conforme crescia a fama de Jesus, também crescia o ciúme dos líderes de Israel. Eles tinham medo de Jesus. Jesus arrastava multidões. Jesus, por onde passava, as pessoas iam entre eles. E os líderes de Israel, cada vez mais com uma fama, cada vez mais isolados da realidade do povo. Então, eles tinham medo que Jesus dominasse. Na noite que Jesus foi preso, eles passaram a madrugada julgando o mestre. E após a decisão do Sinédrio, foi levado ao governador Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era o representante do Império Romano, o governador da Judéia, que estava em Jerusalém naqueles dias por conta da festividade da Páscoa. Então, ele estava em Jerusalém por conta da festividade da Páscoa que aconteceria naqueles dias, que era uma festa para os judeus. E era comum nesses dias também, como a cidade ficava muito cheia de pessoas vindo de todas as partes do mundo, era comum que aumentasse também na cidade naqueles dias o efetivo militar do Império Romano. Uma cidade próxima, que era Cesareia, tinha um efetivo muito grande militar. Então, soldados se deslocavam até Jerusalém para evitar que houvesse animosidade. Porque essa relação do Império Romano com Israel sempre foi uma relação de conflitos. Sempre foi muito problemática. Sempre houveram brigas, confusões. Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas. Bom, então Jesus foi levado a Pilatos. Então, após açoitar Jesus, Pilatos declara não ver nenhum crime pelo qual condenar Jesus. Porque Pilatos, analisando pela lei romana, não tinha crime para condenar Jesus. E aí, então submeteu a decisão do povo, ou seja, as mesmas pessoas que dias antes estavam gritando, saudaram a entrada do Filho de Deus em Jerusalém, que jogaram os ramos, né,
que tiravam as suas capas, colocavam para que Jesus passasse montado no jumentinho, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquelas pessoas que gritavam, cantavam, Hosana o que vem em nome do Senhor, essas mesmas pessoas agora, incentivadas pela liderança dos judeus, eles agora, uma semana depois, ao invés de gritar, Hosana o que vem em nome do Senhor, eles vão começar a gritar, crucificam. Os mesmos que aplaudiram, dias depois, estavam condenando Jesus. Isso serve também um ensinamento muito profundo para nós. Muito cuidado com os aplausos desse mundo, muito cuidado com as pessoas te aplaudindo. Vamos permanecer rendendo toda a honra e toda a glória somente a Deus. Porque as mesmas pessoas que aplaudiram Jesus, dias depois estavam condenando Jesus, pedindo a crucificação de Jesus. Bom, agora elas pediram a crucificação de Jesus e Pilatos entregou para ser crucificado. O bispo Samuel Ferreira, ele coloca aqui um comentário, o bispo Abner coloca um comentário escrito pelo bispo Samuel, quanto à pena de execução, não poderia ser aplicado pelo Sinédrio, A gente comentou isso já. Então, esse Sinédrio fez de tudo para que Jesus fosse condenado com a pena máxima, através das mãos de Pilatos e Herodes. É interessante que, assim, Pilatos, ele era governador da Judéia e Herodes da Galileia. Como Jesus era um galileu de Nazaré, Pilatos, que não tinha rompido laços de amizade com Herodes, eles tinham conflitos, se aproximando novamente de Herodes, ele aproveita que Herodes está na cidade por conta da festa da Páscoa, e ele manda Jesus para Herodes, e Herodes devolve para Pilatos, falando, também não vejo nenhum crime nele. Ou seja, mas como a pressão estava muito grande da liderança judaica, Pilatos, então, tem aquela cena icônica que ele lava as mãos, ele fala, não vejo nele crime, estou lavando as minhas mãos, o sangue desse inocente não está sobre mim. Mas, coitado, ele mal sabia ele que estava assim, que a sua esposa havia sonhado, inclusive, que era para ele ter cuidado de não condenar aquele homem, porque no sonho ela havia sofrido muito por causa dessa situação. E ele tinha, assim, ali no momento, o poder de absolver Jesus. Mas o plano divino de Deus precisava se cumprir. Pilatos, então, lava as mãos, Jesus é entregue para ser crucificado. Pelas mãos, Jesus novamente é entregue aos soldados para ser crucificado. Que a multidão gritava, crucificam e solta Barrabás. Rui Barbosa, um grande estadista brasileiro, ele escreveu sobre essa questão, sobre esse momento da crucificação de Jesus. Antes de 1900, ele escreve um texto muito interessante, você pode procurar na internet, o Julgamento de Cristo, pela ótica de Rui Barbosa, e ele fala que Jesus, ele passou por 6 julgamentos, sem nenhum juiz. Em momento algum, Jesus foi julgado por um juiz. Ele passa por 6 julgamentos, sem em momento algum ser julgado por nenhum juiz. Bom, 1.2, então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. No ponto 2, a crucificação do Filho de Deus. O mais cruel e desumano instrumento de morte da época se transformou no símbolo do cristianismo, quando na cruz o Filho de Deus levou sobre si os nossos pecados. Os judeus, eles se recusavam a falar a palavra cruz, inclusive. Era tão horrenda a morte de cruz, era uma afronta tão grande, era uma vergonha, uma humilhação tão grande, que os judeus eles não falavam normalmente cruz, eles falavam preso no madeiro, preso no poste. Mas aquilo que era para ser a humilhação de Cristo, ela se torna o símbolo da nossa esperança. Aquilo que era para ser a humilhação, a vergonha de Cristo, ela se torna o símbolo da nossa esperança. Porque ao nós olharmos para a cruz de Cristo vazia, nós temos a certeza que Ele ressuscitou. Ao olharmos para a cruz de Cristo, aquilo que era para ser a vergonha, nós temos a convicção que Jesus se entregou por amor por nós. Glórias a Deus por isso. Eu comentei no início que essa lição estava muito profunda. Ela está mexendo com a nossa sensibilidade cristã. E a minha oração é que você esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você não valoriza tanto o sacrifício de Jesus no Calvário. Na cruz do Calvário, perdeu as esperanças. Eu quero, através da palavra de Deus neste dia para você,
reafirmar para você que a nossa esperança está na cruz vazia, num Cristo ressuscitado, num túmulo vazio. Ele não está pendurado lá mais, ele ressuscitou. E é porque ele está vivo que nós podemos crer no amanhã. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Bom, Jesus então, ele pega esse símbolo que era para ser a vergonha e a humilhação e ele leva sobre si os nossos pecados na cruz. E ali na cruz, ele foi crucificado entre os dois ladrões, porque a palavra de Deus já havia sido anunciado que entre os malfeitores ele foi condenado, ele foi colocado. Então Jesus é colocado no meio, uma forma mesmo de humilhação. Durante esse trajeto, Jesus ele é açoitado, coloca uma coroa de espinhos nele, a sua fronte é ferida, começa a sangrar. Tudo isso não fazia parte do costume romano. Não era comum, não era prática. Mesmo aquele cidadão que ele recebia a morte de cruz por ser o pior, o mais criminoso, que a morte de cruz era destacada aos mais criminosos, os piores criminosos, mesmo nesse caso, eles não eram açoitados pelo caminho. Normalmente eles levavam parte só da cruz, não a cruz inteira. Mas a Bíblia vai nos dando a entender que Jesus ele leva a cruz inteira. Alguns estudiosos chegam a dizer que poderia pesar em torno de 80 quilos. Mas tem um hino muito antigo que fala que o peso da cruz, na verdade, ele era os nossos pecados. A cruz foi a mais pesada. Por fora tinha madeira, talvez 80 quilos de madeira, mas por dentro ele estava levando sobre si os nossos pecados. O meu erro, o seu erro, o nosso pecado, a nossa falha, a nossa frieza, a nossa morte, a nossa condenação à morte, Jesus estava levando sobre si. E o que nós temos feito para valorizar o sacrifício de Jesus? Nós possamos, nos dias de hoje, valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Bom, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, agonizando na cruz. Em seu ministério, ele perdoou pecados. João 4 fala da mulher samaritana. João capítulo 8 fala daquela adúltera que ela foi acusada e pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada. Jesus, ele cuida dela ali. João capítulo 4, versículo 48 fala da cura da filha do oficial. No capítulo 9 fala da cura de um cego. No capítulo 11 fala de Jesus ressuscitando a Lázaro. Todo o ministério de Jesus aqui na terra foi só fazendo o bem. E agora esse que fazia o bem, ele é crucificado por inveja de uma liderança, porque as pessoas, porque João vai dizer no capítulo 1, versículo 8, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, perdão, de João. Você pode conferir na sua Bíblia. Ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Bom, ainda assim foi pendurado numa cruz, mesmo fazendo tudo isso, só fez o bem ao longo da sua vida. Mesmo assim foi pendurado numa cruz. Não podemos esquecer que o motivo que levou Jesus a ser crucificado foram os nossos pecados. Nós possamos reconhecer e nunca nos esquecer. Isaías capítulo 53, versículo 5. Vai nos afirmar. Eu quero fazer a leitura desse texto. 53, versículo 5. Que levou Jesus para aquela cruz. Não foram os seus pecados, porque ele não tinha pecado. Não foi a necessidade de fazer um sacrifício por si próprio, para que ele pudesse ser novamente legado a Deus. Mas foi porque, conforme diz aqui em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi por isso que Jesus foi para a cruz, para ser moído pelas nossas transgressões, para que pudéssemos hoje estar com vida e vida em abundância, para que pudéssemos hoje ser chamados filhos de Deus e ter a esperança de morar no céu. Foi que Jesus enfrentou aquela cruz por amor a nós. O comentarista coloca aqui ainda, deixa eu fazer a leitura só de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, um complemento aqui. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18, isso mesmo.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para aquela humanidade, a palavra que Jesus pregava era loucura. Para aquelas pessoas, e para muitos hoje ainda é loucura, mas nós que cremos em Jesus, é o poder de Deus para as nossas vidas. E só para finalizar, esse Marcos narra a preparação para o momento de aflição e amargura com chacota. Soldados cuspindo em Jesus, soldados maltratando a Jesus. A crucificação de Cristo, ela é o motivo da nossa redenção. Ao passar pela cruz, Jesus estava anulando toda a condenação que nós teríamos. Jesus estava anulando o nosso pecado ao passar por aquela cruz. E só para a gente finalizar, meus irmãos, o que era a morte de cruz? Muito rapidamente. A morte de cruz era uma morte tão horrenda que a pessoa, em torno de 5 a 6 horas crucificada, ele morria. Como que ele morria? Muita gente pode ter dúvida. Normalmente as pessoas na cruz, elas tinham que ficar sustentando as suas pernas para que não prendesse seu diafragma e sustentando o pescoço para que não prendesse a respiração. Só que com o passar das horas, a sua musculatura não resistia mais àquilo. E ao não resistir, a sua musculatura começava a falhar, as suas pernas ao falhar, e o seu pescoço não aguentar a dor. Depois de 5, 6 horas naquela posição, ela começava a cair. E normalmente o crucificado morria depois de 5, 6 horas por asfixia. Seu pescoço caía, as suas pernas arriavam, prendia o seu diafragma e o pescoço pendia a sua respiração. Ele morria por asfixia. Por que quebraram as pernas dos soldados? Porque a hora estava ficando tarde. Lembrem-se que após as 6 horas da tarde, principalmente que no sábado era Páscoa, não se podia ter alguém na cruz. Então, precisava abreviar. Tinha gente que demorava um pouco mais a morrer. O que eles faziam? Quebravam as pernas da pessoa que estava na cruz, e ao quebrar as pernas, a pessoa arriava o corpo e morria mais rapidamente asfixiado. Mas, para se cumprir a Escritura, quando o soldado chega até Jesus, ele vai perceber que Jesus já estava morto. E aí vai se cumprir o que estava dizendo nas palavras de Deus, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Apenas para se certificar, a Bíblia vai dizer que ele foi transpassado, uma lança enfiada do seu lado, para certificar que Jesus já estava morto. A gente não pode entrar muito no detalhe aqui, que o tempo é curto, mas essa era a morte de cruz, era assim que as pessoas morriam. Bom, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus expirou. Então, alguns teólogos até acreditam que Jesus, alguns afirmam que ele morreu por asfixia, outros que não, que ele entregou seu espírito antes de morrer por asfixia. Esse detalhe não entra, a Bíblia não entra tanto no detalhe, a gente também não vai entrar aqui, não significa tanto nesse sentido. 1.3. A morte do Filho de Deus. Embora inocente, Jesus tomou o lugar dos que mereciam pagar pelos seus delitos. Foi o texto que nós lemos em Isaías capítulo 53. Por amor à humanidade, o Pai enviou seu Filho ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Como ser humano, ele foi nascido como homem, para que tomasse sobre si as nossas misérias e dores. O Filho foi crucificado e sua morte consumou o plano divino de redenção. Jesus disse, está consumado, João capítulo 19, versículo 30, você pode ler depois na sua Bíblia. Jesus está dizendo naquele momento o plano da finalização do plano da redenção, ele fala, está consumado, o que significa? Ou, tetelestai, na língua original, o que significa isso, está consumado? Significa que todo o plano da redenção de Deus para a humanidade, que todo o projeto de Deus estava concluído ali com a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus fala está consumado, Jesus está dizendo, eu fiz todo o plano para que a humanidade fosse restaurada a Deus. Aleluia. O Evangelho de João ressalta a morte de Cristo como cumprimento das Escrituras. João 19, 36, 37. Né? Então, por que cumprimento? Porque tudo isso que foi narrado no Antigo Testamento nós vemos acontecer e se cumprir em Jesus. O comentarista coloca aqui que mesmo dilacerado e agonizado na cruz, Jesus revelou seu incomparável amor e sua poderosa autoridade ao declarar que a um dos ladrões estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso.
era o momento mais inoportuno para ver o reino estabelecido. Que reino? Mateus capítulo 10, versículo 7, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar o evangelho, Jesus está dizendo, olha, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curais enfermos, limpais leprosos, expulsais demônios, porque de graça recebeste, de graça dai. Jesus está mandando que os discípulos digam que chegou o reino dos céus. Então, o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele entende que Jesus era o Senhor e que o reino de Cristo não era desse mundo. Ao entender isso, ele pede, mestre, eu também quero me salvar. E Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não era o momento talvez mais oportuno para isso, mas ele entendeu que ali estava a autoridade daquele que decide quem entra e não entra na eternidade. Não é possível vivermos uma vida na eternidade com Cristo se nós não aceitarmos Ele aqui na vida. O pastor Moisés costuma dizer que todo homem ele vai ter pelo menos um encontro com Jesus. Pelo menos um. Aqueles que têm 2 encontros com Jesus, eles têm a vida eterna. O primeiro encontro quando nós aceitamos Jesus como Salvador. E o segundo encontro com Jesus na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Mas aquele que não aceita Jesus, o encontro dele vai ser diante do grande trono de Deus, do tribunal de Cristo, para ser condenado porque recusou aceitar Jesus como Salvador. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 17. Bom, meus amados, esse foi o tópico 1, né? Bastante longo, mas a gente precisava dessa introdução um pouco mais longa para que o tópico 2 e 3 praticamente eles são muito semelhantes, é uma sequência com menos detalhes assim. Mas vamos ao 2, que o tempo realmente tem passado muito rápido. Jesus ressuscitou, nós temos esperança. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da esperança cristã. Romanos capítulo 8, versículo 11 fala isso. Sem a ressurreição do Filho de Deus, o cristianismo não teria sentido. Não existe um cristianismo sem Cristo. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Nós estaríamos, talvez, como muitas pessoas nesse mundo que adoram e acreditam, naquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que seus ossos estão enterrados. Mas o nosso Deus, a nossa crença está no Jesus que está vivo. O túmulo está vazio, ele não está mais lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, olha só que interessante essa referência. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Porque no versículo 13, Paulo está dizendo, e se não a ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo estava orientando os coríntios sobre a ressurreição, explicando sobre a ressurreição. Porque no capítulo 15 ele vem explicar sobre que Jesus venceu a morte. 54 em diante fala isso. Mas, no versículo 14, Paulo vai dizendo, olha, se a gente não estivesse pregando um Cristo que ressuscitou, a nossa fé era vã, era perda de tempo. E aí no versículo 19 ele vai dizer, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Nós esperamos em Cristo nessa vida, mas também esperamos em Cristo no porvir. Um dia estar com Ele para sempre. Bom, o cristianismo não teria sentido, porque a ressurreição consolida a demonstração do amor de Deus por nós. É através da ressurreição que Cristo mostra o seu amor por nós. 2.1. O sepulcro vazio. O discípulo amado fez questão de ressaltar que era madrugada. Lembra lá na introdução que eu falei no tópico 2, a gente explicaria isso um pouco melhor? Chegamos nele. Vamos ligar o assunto lá que nós falamos lá atrás. Ainda escuro quando Maria Madalena notou que a pedra do sepulcro havia sido removida. Marcos, no capítulo 16, eu não vou ler porque não dá tempo, mas no capítulo 16, versículo 1 ao 3, que você pode estar lendo a sua Bíblia, ele vai dizer que a preocupação das mulheres ao irem para o sepulcro era como elas tirariam a pedra, porque a pedra era pesada. Vamos entender um pouco esse cenário? Deixa eu acabar de ler esse 2.1 que eu vou explicar melhor essa questão. Como relata Lucas, Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena e ela pôde encontrar paz. Após a libertação, Madalena passou a seguir a Cristo.
Ao ver o sepulcro vazio, ela vai até João e Pedro e lhes diz que haviam levado o corpo do Senhor, mas não sabia para onde. Vamos entender um pouco esse costume judaico da época da questão do sepultamento. Como é que funcionava? Hoje, quando uma pessoa morre, nós normalmente, se o corpo vai ficar no velório um período mais longo, normalmente de um dia para o outro, é injetado formol no corpo, que é uma substância que ela preserva os tecidos, preserva para que o corpo, demore um tempo mais para iniciar o seu processo de decomposição, para que possa se fazer o velório. Então, normalmente se injeta uma substância no corpo, preserva esse corpo por um tempo, para depois atrasa o processo de decomposição. Naquela época, no costume judaico, eles separavam alguns óleos, vários óleos, mirra, vários óleos, algumas ervas, e dessas ervas eles enrolavam o corpo do morto nos lençóis e embebeciam, ou seja, molhavam aquele lençol com essas ervas. Isso também preservava durante um tempo o corpo. Então, normalmente, esse processo levava umas 7 horas. Era como se fosse um processo primitivo de embalsamar aquele corpo. Esse processo levava 7 horas. Quem fazia isso normalmente? Qual era o costume? As mulheres faziam esse processo, não eram os homens. Normalmente eram as mulheres que cuidavam desse corpo, preparavam ele. Ao fazer isso, qual que era a preocupação das mulheres? Por que elas vão até o túmulo? E por que Marcos relata que elas estavam preocupadas como iriam remover a pedra? Como o tempo estava muito curto na sexta-feira, Jesus ele foi crucificado às 3 horas. Teve trevas. Antes das 6 ele precisou ser tirado da cruz e ser levado para ser sepultado. Esse processo então precisou ser muito rápido. Não houve tempo hábil para a preparação do corpo conforme era costume dos judeus. O que essas mulheres estavam indo fazer? Elas estavam então, no sábado não podia fazer nada, então elas ficaram dentro das suas casas, ninguém fez nada. O corpo permaneceu sepultado. E no domingo, que foi o primeiro dia que podia fazer, elas vão então de madrugada para embalsamar, para fazer as preparações do corpo de Jesus, com esses lençóis, com esses óleos, com essas ervas, que era o costume judaico, esse sepultamento. Então elas estavam preocupadas como elas tirariam a pedra para ter acesso ao corpo de Jesus para fazer esse momento. Porém, quando elas chegam até lá, elas veem a pedra removida. E aí o que João vai dizer? O que Lucas capítulo 8, João vai dizer para a gente para ver esse capítulo 20? Que elas vão correndo, porque a hora que elas veem a pedra removida, elas não veem o corpo de Jesus. Elas vão correndo até Pedro e João para dizer que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Então elas vão para o sepulcro para fazer a preparação do corpo, já sepultado, e ali elas não encontram o corpo, está vazio, a pedra é removida. Elas vão correndo até os discípulos avisar. Que aí o texto de referência que nós lemos. Que Pedro e João eles vão correndo até o sepulcro para ver o que estava acontecendo. Bom, o apóstolo Paulo nos ensina que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã. A nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso. Ou seja, o cristianismo seria como algumas outras religiões que existem na história, onde os seus fundadores morreram e estão enterrados. Os seus ossos estão sepultados no lugar onde eles ficaram. Glórias a Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. E hoje temos vida abundante. Romanos capítulo 5, versículo 10. Só ler essa rápida referência. Romanos capítulo 5, versículo 10 vai nos dizer... Opa, cheguei. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais... estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo aos romanos que nós fomos reconciliados pela morte de Jesus. Pela reconciliação, nós somos novamente ligados a Deus. Glórias a Deus por isso. Vamos lá, meus irmãos. 2.2. João e Pedro chegam ao túmulo vazio. Após serem informados por Maria Madalena que o corpo do Senhor havia sido levado, Pedro e João, ainda abatidos pela morte do mestre, correm ao sepulcro. Imagina, se acordar de madrugada, assustado, ter que sair correndo, porque foi roubado o corpo do mestre. João é o primeiro a chegar, mas ele não entra, já falamos isso na introdução, ele se abaixa apenas, vê os lençóis no chão. Pedro chega, entra no sepulcro e vê os lençóis caídos.
A Bíblia está falando lençóis no plural, eram vários lençóis que eram atados no corpo. Imagina só que naquela época eles tentaram implantar a ideia entre o povo que o corpo de Jesus havia sido roubado. Para que alguém vai ter o trabalho de desamarrar os nós, tirar os lençóis, desenrolar todo um corpo simplesmente para roubá-lo? Se fosse roubar o corpo, como eles queriam dizer na época, os soldados romanos, que roubasse então o corpo com tudo e levasse dali. Mas ao chegar, eles veem então misteriosamente os lençóis na posição que o corpo estava, porém, milagrosamente, misteriosamente, Jesus ele sai de dentro dos lençóis, mas aquele que enrolava o seu rosto. Era como se ele pegasse aquele lençol, dobrasse e colocasse à parte. Existe uma crença, né, vamos dizer assim, entre os costumes antigos, que alguns teólogos acreditam, que quando a pessoa fazia isso, por exemplo, estava à mesa, e ele precisava sair, mas ele voltaria para completar a refeição, ele simplesmente tirava aquele guardanapo, ele dobrava e deixava sobre a mesa para dizer que eu voltarei. Se ele simplesmente guardasse aquele guardanapo, ele dizia que não voltaria. Então, alguns teólogos veem essa ilustração dessa forma, como Jesus estivesse dizendo, eu voltarei, eu estou vivo, eu voltei. Bom, quando vê o sepulcro vazio, João crê que ele está vivo, foi uma referência que nós vemos no capítulo 20, versículo 8. Ele viu e creu que o Filho de Deus não foi derrotado pela morte, porque João vê os lençóis do jeito que estavam. Já não estava o corpo ali mais, mas os lençóis estavam da mesma forma lá. João era o mais jovem dos dois e estava apenas registrando um fato interessante com seu testemunho ocular. Não viram apenas os lençóis, mas também que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Foi o que nós acabamos de falar. Então os lençóis estavam lá, mas os lenços estavam enrolados num lugar à parte. E João creu porque, capítulo 1 de João, versículo 12, diz: todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. 2.3, meus irmãos. Ressurreição de Jesus, o centro da mensagem cristã. Ele foi crucificado? Foi. Ele foi julgado injustamente? Foi. Mas glórias a Deus, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E é por isso que esse é o centro da nossa mensagem cristã. O hino 291 da nossa harpa cristã fala: levarei eu também minha cruz, até um dia, por uma coroa trocar. Ou seja, nós temos um louvor também que fala que porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu não tenho mais medo, não tenho mais temor. Porque ele vive, nós temos esperança. Glórias a Deus. Ressurreição, o centro da mensagem cristã. Na primeira mensagem após a descida do Espírito Santo, a ressurreição é apresentada como um fato histórico e crucial no plano divino de salvação. Lá em Atos capítulo 2, versículo 24 ao 36, quando Pedro toma a palavra lá no dia de Pentecostes, e ele começa a pregar que quase 3.000 almas se converteram, Pedro faz a referência de Jesus. E no versículo 36 do capítulo 2, ele fala o seguinte: saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus do que todos nós somos testemunhas. Então, todos aqueles homens que estavam ali pregando o evangelho para aquelas pessoas do dia de Pentecostes estavam afirmando: nós vimos Jesus, nós somos testemunhas de que Jesus ressuscitou. Bom, a grande tarefa, então, agora, que esse processo já tinha sido previsto nas Escrituras. Na cura do coxo, diante das autoridades religiosas, o anúncio da ressurreição de Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 3, também está presente. Né? Pedro e João afirmaram essa questão. A grande tarefa dos apóstolos era dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O objetivo agora, o ministério dos apóstolos era testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, porque todos eles
tiveram a oportunidade de ver e estar com Jesus após sua ressurreição. No anúncio do Evangelho é imprescindível comunicar a nova vida que recebemos pela ressurreição de Jesus Cristo, que é o tema central da mensagem de salvação, da justificação de todo aquele que crê. Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer que a cédula de condenação que era contra nós, Jesus Cristo rasga essa cédula e crava-la lá na cruz. O que significa isso? Que toda acusação que era contra as nossas vidas, Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Então a ressurreição chega a surpreender na narrativa do Evangelho de João. Ele é vibrante. João ele apresenta de uma forma vibrante. Nós sentimos a presença de Deus ao ler esse texto. Nós entendemos ali todo o contexto da crucificação, sim, mas da ressurreição de Jesus, com a nossa esperança. Capítulo tópico 3, para a gente finalizar. Jesus, as testemunhas da ressurreição. Como eu disse, é um complemento 2, vou passar de forma mais rápida. Jesus ressurreto apareceu a várias pessoas, começando por Maria Madalena, no jardim próximo ao túmulo, quando Jesus a mandou dizer aos discípulos sobre a sua ressurreição. Ele também apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, revelando-se a eles no partir do pão. Outras aparições significativas incluem encontros com os discípulos no cenáculo, onde Jesus mostrou suas feridas. Tomé duvidou inicialmente, mas depois reconheceu Jesus como Senhor e Deus. As aparições de Cristo são um testemunho poderoso da verdadeira ressurreição, confirmando o fundamento da fé cristã e da proclamação do Evangelho. Jesus ele permaneceu mais ou menos 40 dias na terra depois da sua ressurreição. Então nós temos a Páscoa e o Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. O que significa isso? Jesus ele ressuscita no domingo de Páscoa, fica 40 dias com os discípulos. 10 dias depois que Jesus foi aos céus, narrado lá em Atos capítulo 1, finalzinho de Lucas, nós vemos que Jesus envia então o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, 10 dias depois que Jesus tinha ido ao céu. Chegou o Consolador, porque Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, esperem até se cumprir a promessa. 3.1. Jesus aparece a Maria Madalena. O que aconteceu? Maria Madalena e as outras mulheres, elas chegam lá ver que o sepulcro está vazio, elas voltam correndo, avisam Pedro e João. Pedro e João vêm então até o sepulcro, veem que ele está vazio e eles voltam para casa, talvez por medo, preocupados, sem entender, perplexos. Mas a Bíblia vai dizer que essas mulheres permanecerem. Cita o exemplo de Maria. João vai citar Maria Madalena, inclusive. Marcos vai citar outras mulheres também juntos, mas João faz questão de destacar Maria Madalena. Após Pedro e João voltarem para casa, Maria Madalena ficou ali chorando junto ao sepulcro. Ainda chorosa, ela viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Quando ela olha para dentro do sepulcro de novo, tem 2 anjos sentados ali. Embora estivesse conversando com Jesus, sentados ali, um à cabeceira e outro. Embora estivesse conversando com Jesus, Jesus aparece para ela, começa a conversar com ela de imediato não identifica. E ela acha que é o jardineiro. Ela até pergunta ao jardineiro: onde colocaram o corpo do mestre? Mas aí Jesus se apresenta para ela. Jesus fala: Maria. Quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece Jesus. E ela fala, então, a palavra Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconhece Jesus ali. Jesus, então, lhe diz. Então, a primeira pessoa que Jesus ressurreto aparece é para Maria Madalena, porque ela permaneceu ali no sepulcro. E aí Jesus vai dizer para ela que ainda não havia subido ao Pai, mas que subiria. Então que ela fosse até os seus irmãos e avisasse que ela havia visto Jesus e que eles fossem para Galiléia e que eles encontrariam eles lá. Então Maria, no primeiro momento, com os olhos cheios de lágrimas, a gente acredita dessa forma, ela não consegue entender que era Jesus, mas quando eles falam o nome dela, ela reconhece a voz do Mestre. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. 3.2. Então, primeiro Jesus aparece a Maria Madalena, agora Jesus aparece aos 10 dos 11 discípulos. Após a ressurreição, antes de subir ao céu, Jesus aparece aos seus discípulos várias vezes no período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Em certo domingo, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus.
Então aparece Jesus, e se põe no meio deles, Jesus, e fala: Pai seja convosco. O corpo transformado de Jesus, mesmo eles com as portas trancadas, Jesus atravessa as paredes com o corpo transformado. Isto já nos dá entendimento um pouco do que é o corpo transformado que nós teremos um dia também. Mas não é o assunto da lição hoje, vamos voltar aqui para o texto. E lhe mostrou as mãos furadas e o lado ferido pela lança. Os discípulos ficaram muito felizes ao ver o Senhor Jesus ressurreto. Somente Tomé que não estava ali no dia. E aí o que é que acontece? Os discípulos, quando eles falam para Tomé, Tomé fala: eu não acredito, só se eu tocar nas suas mãos furadas, no seu lado que está perfurado. E aí, 8 dias depois, no domingo seguinte, lá no 3.3, João relata que 8 dias após aparecer aos 10 discípulos, o Filho de Deus apareceu novamente aos discípulos, só que agora Tomé estava junto. E mesmo as portas estando fechadas, Jesus entrou, se pôs no meio deles. Nesta oportunidade, Jesus disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estende a mão e ponha do meu lado, onde a lança perfurou. Pare de duvidar e creia. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Foi nessa aparição que Jesus censurou a descrença de Tomé. Só que instantaneamente Tomé creu. Tomé, ele reconhece o seu erro e ele exclama: Senhor meu e Deus meu. Nós às vezes falamos muito condenando Tomé, mas Tomé reconhece o seu erro. E ele reconhece o Senhor da sua vida. E ele fala: Senhor meu e meu mestre, Deus meu. Jesus queria que fortalecesse a fé de Tomé e incluí-lo nas bênçãos reservadas aos discípulos. Por isso que Jesus novamente aparece aos discípulos, Tomé estando junto. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Qual a profundidade que Deus usou o nosso comentarista para falar conosco nesses dias? A gente gostaria de ter muito mais tempo para aprofundar muito mais, mas o tempo realmente ele é um pouco mais escasso. Já até extrapolei aqui um pouco do tempo que é determinado. Os irmãos até me perdoem. Mas como Deus tem falado conosco através dessa lição, espero que Deus tenha falado do seu coração profundamente também. Nós possamos reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Que ao participarmos da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, não seja apenas um ritual simbólico. Não seja apenas aquele momento: eu tenho que ir hoje porque é ceia. Mas que ao participarmos verdadeiramente, possamos fazer como 1 Coríntios fala, nos ensina, nós possamos relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. E não somente relembrar, mas ter a convicção e a certeza que nós não somos merecedores. Mesmo sendo indignos e não merecedores, o amor dele nos alcançou. Talvez essa lição chegou até você que se encontra até afastado dos caminhos do Senhor. E Deus está te dando uma nova oportunidade hoje de você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e ter um encontro com Jesus novamente. Eu falo isso pelo Espírito de Deus porque eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Mas quem sabe alguém está ouvindo esse vídeo e você está perto. E Deus está dizendo para você: é tempo de se voltar para Jesus. É tempo de ter um encontro com Jesus. E mesmo você, servo de Deus, membro da igreja, mas se encontra fraco, renove a sua esperança hoje, porque Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. Conclusão, meus amados. É relevante tornar conhecido por todo ser humano o desenvolvimento grande e perfeito plano divino da salvação, que passa pela prisão, sofrimento, morte na cruz e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tais acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras. Deus não foi pego de surpresa e foram anunciados pelo Senhor aos seus discípulos. Assim, a ressurreição de Cristo é o evento central da fé cristã, pois atesta a aceitação por Deus da obra da redenção e confirma a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os crentes. Nós temos a promessa da vida eterna porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Deus está vivo, o nosso Jesus está vivo, o túmulo está vazio, a cruz está vazia e Jesus está no trono nesse momento. Amém? Mas muito em breve, esses céus irão romper, ele voltará para nos buscar e estaremos para sempre com ele na glória. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu me sinto com o meu coração transbordando de alegria por essa maravilhosa oportunidade de aprofundar, de estudar com os irmãos sobre essa lição maravilhosa.
Falar sobre a ressurreição de Jesus é falar daquilo que nós cremos, daquilo que verdadeiramente é a base central da nossa fé cristã. Que essa esperança seja renovada na sua vida também. Que você tenha um dia abençoado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, que toda a sua vida seja abençoada pelo Senhor e que seus passos sejam guiados pelo Senhor. Muito obrigado para você que ficou até aqui, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração aquilo que porventura por falha minha e não dele, não tenha sido apresentado nesse dia. Mas que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus.